Pai do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite. Boa noite. Que maravilha estarmos aqui nesse culto, sentindo a presença do Senhor, vendo suas maravilhas, operações e milagres, tanta coisa está acontecendo aqui. O Senhor renova, o Senhor restaura, e o Senhor é o mesmo Deus, o Deus de milagres. Amém. Né? E nós estamos aqui para celebrar. Vamos começar orando? Pai querido, eu te agradeço nesse momento por essa oportunidade de compartilhar a sua palavra, Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor me use para a sua glória e que esta palavra caia como semente em terra boa, que gere frutos para a eternidade, Senhor. Pai, aqui está a pesquisa, o estudo, o qual já coloquei diante do teu altar, mas quem traz a iluminação, a mente, os corações ao Senhor, quem abre os olhos ao Senhor, o Espírito Santo. Então, que enquanto ministro essa palavra, Senhor, o Senhor alcance cada família aqui, Deus. Seja com arrependimento, seja, Senhor, mudança de vida, seja, Deus, com posicionamento dentro do curso que estão levando, que não está te agradando. O Senhor sabe trabalhar e como trabalhar nas nossas vidas, Pai. Toma o primeiro lugar, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem feito desde o início desse culto. Esse lugar é teu, esse povo é teu, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O tema que o Ministério da Família está trabalhando é Família aos Pés da Cruz. E hoje nós vamos falar sobre os desafios da presente era para manter uma família ao pé da cruz. E nós vamos ler o texto em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Todos encontraram? Romanos 12, versículo 2, o apóstolo Paulo ele diz assim, nesse texto: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente entende que cada era apresenta seus respectivos desafios, postos aos cristãos que desejam servir ao Senhor com fidelidade. Naturalmente, o contexto da era em que o apóstolo Paulo escreveu esse texto era diferente do nosso contexto, assim como os desafios também. Mas em todas as eras, nós vemos objetivos comuns. E dentre eles tirar Deus da centralidade da vida do cristão. Todas as eras existem desafios diferentes, mas na perspectiva do mundanismo é comum, né? Tirar Deus da centralidade da vida do cristão. Deus fora do centro das nossas vidas, todas as áreas estarão vulneráveis aos ataques do inimigo, e a família é uma delas. Então, o investido é grande, né? Para tirar Deus do centro da nossa vida, porque, consequentemente, vai tirar Deus do centro da nossa família. Mas a ordem do Senhor para nós, em qualquer era, também, né? Não muda, é a mesma. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não sejam igual ao mundo. Não tomem a forma. O padrão não é o mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. O nosso padrão é a palavra de Deus, né? Então, quais os desafios da nossa era? Que desafios ela traz para mantermos nossa família ao pé da cruz? E qual deve ser o nosso posicionamento no meio dessa era? É claro que responder essas questões é uma discussão densa, né? Mas a gente pode pontuar, e foi o que eu fiz
alguns elementos evidentes na nossa época. Que um deles é o avanço desenfreado do secularismo. E o que é o secularismo? É um modo de vida e de pensamento que é seguido sem referência a Deus ou a religião. É um processo pelo qual as sociedades se tornam menos teístas à medida que se tornam mais modernas. Então não é necessariamente a negação da existência de Deus, mas a negação de sua autoridade e da autoridade de sua palavra sobre o que é certo e o que é errado. Já vou falar aqui no início, né? Com as agendas progressistas que estamos vivendo hoje. Então não importa o que Deus pensa sobre questão X ou sobre questão Y. Por isso a gente vive essa inversão de valores, né? O que é errado é certo, o que é certo é errado. Porém, a palavra de Deus, ela continua a mesma. Ela é atemporal. Que era pecado lá no passado, continua sendo pecado aqui. E nós, como cristãos, precisamos nos posicionar como cristãos nesta era. É desafiador? É. Mas o Senhor nos ensina como viver em qualquer era. Nós não estamos aqui sozinhos. O Senhor inclusive disse na sua palavra: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, que estará conosco todos os dias. Então nós temos a ajuda do Espírito Santo no meio dessa era e em qualquer era que virá, né? Ainda falando sobre essa questão de inversão de valores, né? É só a gente pensar um pouquinho sobre o que é que se pensa sobre questão de gênero, casamento, família, né? É totalmente diferente do que a palavra ensina. E qualquer pensamento, qualquer posicionamento contrário é chamado de discurso de ódio, né? É uma mordaça que está sendo colocada na boca daqueles que professam a fé cristã. Mas somos chamados a se posicionar, tal qual Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego estava dentro do foco lá, na Babilônia, né? Não é diferente, mas assim como eles, a exemplo deles, o Senhor nos ensina a não se prostrar. Então qual é o desafio do secularismo? Estão vivendo como se Deus não existisse. Partindo desse conceito, né, que o secularismo o pensamento é seguido sem referência a Deus ou a religião. Deus é deixado de lado, não importa, né? Então estão vivendo como se Deus não existisse. Não, o que é certo para mim não é certo para você. A verdade relativa é por aí vai, né? Não creio numa verdade absoluta. Aliás, é terminantemente proibido falarem dessa questão de verdade absoluta, verdade relativa no contexto do mundo, né? Mas a palavra do Senhor é sim absoluta para nós e é isso que deve ser defendido. Então esse é o desafio do secularismo. Estão vivendo como se Deus não existisse. E como a Adriana muito bem colocou aqui, os nossos filhos, eles estão diariamente recebendo enxurradas do secularismo, da negação da autoridade de Deus e da sua palavra. Os nossos filhos, queridos, só vai escutar o que é isso é pecado, isso não é pecado dentro do nosso lar. Nas escolas, onde ele for, não existe essa questão de ser pecado. O importante é ser feliz. O importante é o que você quiser fazer, o que você quiser ser, né? Então é esse contexto que nós somos chamados a se posicionar. Os nossos filhos, eles são bombardeados através de filmes, internet, jogos, desenho. É só você parar 5 minutos de frente de um desenho animado, né? Que você vai ver uns sutis, outros nem tanto assim, escancarado, né? O padrão mudando, sendo jorrado. E nós somos chamados a desligar o botão da TV, né? O mundo, ele não perde tempo para exercer o encucarás, só que da forma contrária. Quando a palavra do Senhor nos diz, né? Encucarás a palavra na mente dos filhos de vocês. Será que estamos fazendo? Né? Como diz lá em Deuteronômio,
Mas o mundo não perde tempo, ele está inculcando desenho, filme, o que você imaginar tem um padrão mudando, propositalmente sendo jorrado, né? Eles são tentados a não reconhecer os princípios da palavra de Deus como válidos para a sua vida. Eles estão sendo ensinados a viver como se Deus não existisse. Mas não somente eles, nós também somos tentados a viver como se Deus não existisse, né? E como é isso na prática? Por exemplo, quando a nossa mente está influenciada pelo secularismo, viver como se Deus não existisse, a gente não se preocupa em viver os papéis instituídos por Deus dentro do nosso lar. A gente não se preocupa com o andamento espiritual da nossa família à luz da palavra. A gente está resolvendo o nosso braço. Quem administra aqui sou eu, quem manda aqui sou eu sou o cara, eu sou a tal, né? Mas a gente não para pedir sabedoria ao Senhor para resolver questões que só Ele pode nos dar sabedoria para resolver. E então, negamos a autoridade de Deus e de sua palavra nas questões familiares, onde a gente deveria levar para o altar e dizer: Senhor, essa questão aqui, sei lá, existem tantas, né, dentro da família, são tantas investidas, mas a gente às vezes não para levar para o altar do Senhor e pedir a direção dele para resolver, seja na área de finanças, seja na área de relacionamento, né? Enfim, a gente vive como se Deus não existisse. Isso é a influência do secularismo. Qual é o resultado? O que é que o secularismo faz? Tira Deus da centralidade da vida, tira Deus da centralidade da família. O segundo elemento aqui elencado é o aumento da iniquidade nessa era. Está lá em Mateus capítulo 24, 12, né? A palavra de Deus nos diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E nessa era, nós estamos vendo o cumprimento desse texto. A multiplicação da iniquidade. E essa iniquidade multiplicada tem respingado no povo de Deus. O amor tem esfriado. A comunhão com Deus tem sido afetada. O amor pelo Senhor, o amor pela palavra, o amor pela presença do Senhor, o amor pela vida no corpo de Cristo. Haja visto o grande número de desigrejados. E depois dessa pandemia, por que aumentou esse número, né? Só que a palavra do Senhor ensina que a gente tem que ter vida no corpo e ativa, de forma ativa, né? O Senhor nos ensina isso. E qual o resultado do aumento da iniquidade? Aqui está o desafio, esse aumento espiritual. Qual o resultado? Tira Deus da centralidade da vida, tira Deus do centro da família. Seguindo então para o terceiro elemento, esta é a era digital. Os meios digitais, se usados sabiamente, trazem muitos resultados positivos para nós, inclusive para a propagação do Evangelho, porém tem seu lado negativo. Ao passo em que possibilita acesso rápido a muito conteúdo bom, também possibilita acesso rápido a conteúdo nada edificante. Tem o poder de disseminar valores mundanos ou terrenos numa velocidade absurda. Outro ponto negativo da era digital são as distrações. E o que é que essas distrações fazem? Elas tiram os nossos olhos do céu e enchem a nossa mente da terra. Não se pensa mais nas coisas que são de cima, como diz lá em Colossenses capítulo 3, do 2 ao 5, né? Não há busca nas coisas que são do alto. Não há deleite. Ontem a palavra, né, que a gente está estudando, maravilhosa, sobre a questão de meditar na palavra do Senhor. Porque quando a gente medita, a palavra a compreensão vai se abrindo, né? Vai nos confrontando. Mas a gente não para meditar nessa palavra. A gente não pensa nas coisas que são de cima. Porque a nossa mente está cheia das coisas da terra. Então, quando se dobra o joelho e vai orar, é como se ligasse uma torneira. Não sai nada. Por quê? Porque a mente está cheia das coisas da terra. Não há uma maranata mais no nosso coração. O clamor para Cristo voltar.
está presa a essa terra. Eu estava orando com o Flávio, acho que uns 2 dias atrás, era bem tarde, né? E a gente orando, e do nada, quando terminou a oração, eu disse: amor, por que a galinha bota o pico debaixo da asa? Aí ele olhou para mim, do nada, né? O Senhor estava trazendo ao meu coração que Deus vai permitir coisas para que seus filhos corram para debaixo das suas asas. E não é dureza. Deus é Deus duro, não. É proteção, é cuidado, porque Ele não quer perder. Ele não quer perder. Então, coisas vão acontecer, estão acontecendo para fazer você e eu correr para debaixo das suas asas. Porque é lá que há segurança. É lá que estamos guardados do mal. É lá. Por isso, o inimigo das nossas almas tenta tanto para a gente se afastar do corpo, da vida do corpo de Cristo. Para se afastar da presença. Por quê? Porque nos tira da presença de Deus. Porque tira Deus do centro da nossa vida. Tira Deus da centralidade da nossa família. Então, esse é um dos problemas trazidos pela era digital. Tiram os nossos olhos do céu e enchem a nossa mente da terra. E qual é o resultado? A era digital, se não aproveitada com sabedoria, tira Deus da centralidade da vida, tira Deus do centro da família. E o quarto elemento, esta é a era da correria. É a era de Marcos, né? É a era de Marta. Nós estamos ocupados com muitas coisas, muitas responsabilidades. E é claro que a gente não vai dar conta de tudo. Uma área vai ficar descoberta. E adivinha qual será? Na maioria das vezes, a área espiritual. Sem tempo para orar, sem tempo para estar participando do culto, do corpo ativamente, sem tempo para Deus. Então, qual é o desafio aqui nesse elemento? Estamos sem tempo para ser cheios do Senhor. Qual é o resultado da correria? De novo, tira Deus da centralidade da vida, tira Deus do centro da família. O quinto e último elemento, esta é a era do automático. É a era que a gente liga o botão e muita coisa acontece. É a era que a gente liga, entra no site qualquer, pede uma comida, chega rápido. É a era do Uber, é a era do automático. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer levar isso também para o nosso tempo com Deus, para o nosso relacionamento com Deus. De maneira que a oração não existe mais um tempo a sós com Deus. Eu faço meu devocional enquanto eu lavo a louça. Eu faço meu devocional enquanto eu vou caminhando. Eu faço meu devocional enquanto que. Certo, é verdade que nós falamos com Deus a qualquer hora, em qualquer lugar. E isso é muito importante, tem que acontecer. Porém, a gente não pode deixar de ter o nosso tempo a sós com Deus. Por quê? Porque segundo Mateus 6,6, é no entrar no quarto, é no fechar da porta, é no secreto com Deus que o nosso espírito se aquieta e percebemos o Senhor mais intimamente. É lá que Ele se revela. É lá onde meu coração se quebranta. É lá onde eu chego e digo: Pai, eu estou aqui porque eu preciso de controle na minha língua. Pai, eu estou aqui porque eu preciso de sabedoria para lidar com os meus filhos. Pai, eu estou aqui porque eu preciso ser a mãe segundo o seu coração. Pai, eu estou aqui porque eu preciso ser um esposo segundo o seu coração. O automático, queridos. Se o nosso tempo com Deus se resumir apenas enquanto andamos, enquanto trabalhamos, se resumir apenas no operacional da nossa vida, nós perdemos essa beleza de contemplar a majestade de Deus no secreto, no tempo a sós. Vocês estão entendendo, né? Eu não estou dizendo que não é para orar na pia, pelo contrário, ore todo o tempo, é o que diz a palavra. Mas o Senhor também diz: entre no seu quarto, feche a sua porta e tenha um tempo no secreto com o Senhor. Porque lá Ele vai se revelar. Aleluia. E qual é o resultado de me relacionar com Deus no automático? Tira o Senhor da centralidade da vida. Tira o Senhor do centro
da família. Em resumo, sobre os desafios dessa era: o secularismo, viver como se Deus não existisse. O aumento da iniquidade, esfriamento espiritual. Os meios digitais esvaziam a mente do céu e enchem de coisas terrenas. A correria sem tempo para Deus e viver no automático, tempo de má qualidade para Deus. E o que eles têm em comum, como a gente foi vendo, tiram Deus da centralidade da nossa vida e, consequentemente, tiram Deus da centralidade da nossa família. Por isso, eles representam um desafio para mantermos nossa família ao pé da cruz. Porque se Deus não estiver no centro da família, a carnalidade reina. Se Deus não estiver no centro da minha vida, no centro da minha família, brechas são abertas. Porque é o Senhor que dá o discernimento. É dele. É Ele que mostra onde tem pecado. É Ele que mostra onde brechas precisam ser fechadas. É Ele. A palavra diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Então é para quem habita que ele livra do mal. É quem habita. Por quê? Porque ele vai ensinando, ele vai guiando. Para eu ouvir o Senhor, eu tenho que andar com o Senhor. Para eu ter a direção do Senhor, eu tenho que caminhar perto dele. Amém. Irmã Vitória, se eu não tivesse com uma mulher, ela ia ter dificuldade. Né, irmã Vitória? De me ouvir, porque está longe. Mas, pastor, eu gosto de ler aqui na frente, me escuta melhor, ele está mais perto. Então nós precisamos caminhar perto do nosso mestre para aprender com ele. Aprender com ele. O mundo é difícil. Este mundo é difícil, essa era é desafiadora. Mas nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Então, todos os desafios convergem para isso, para tirar Deus do centro da nossa vida e tirar Deus do centro da família. Porque se o Senhor não estiver no trono da família, no comando, aí, meu irmão, a gente sabe tanto de coisa que pode acontecer. Brigas intermináveis, infidelidade, mulheres insubmissas, homens truculentos, filhos altivos, lares desfeitos e por aí vai. Mas o Deus que faz milagre, né, irmão? O Deus que faz milagre, Ele é o mesmo. E se hoje tem alguém aqui que o seu lar está com algumas desses pontos aqui que eu falei, o Senhor é o Deus que restaura. Agora precisa voltar. Para o altar do Senhor, eu não estou falando necessariamente do altar da tua, né? Eu estou falando da tua vida com Deus. E essa palavra também é para mim, queridos. É para o povo de Deus, é para nós. Não há, nunca houve e nunca haverá família ao pé da cruz, se Deus não estiver no centro da nossa vida. Deus precisa estar no centro da nossa vida para que nossa família seja governada por Ele. Então, para terminar, qual deve ser o nosso posicionamento? Qual deve ser? O de sempre. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o mundo nos enche a mente de tanta mentirada, de tanta filosofia, de tanto sofismo, a nossa mente precisa ser renovada dia a dia pela palavra. É lendo, é meditando, é ouvindo, é estudando. A nossa mente será renovada não com essa Bíblia fechada, mas com ela lida, mas com ela sendo alvo de estudo, de meditação. A nossa mente será renovada. Porque senão, querido, daqui a pouco a gente vai estar achando normal o que estão dizendo por aí que é normal, que a palavra de Deus diz que não é. O inimigo não vem. Cheguei aos pouquinhos. É cada dia uma pitadinha. Então, cada dia a pitadinha vai na palavra. Enche o coração. Armazena a tua mente da palavra. Né? Lê, estuda, medita, se deleita. Porque é aqui que está a vida. Tito 1,9. Apegue-se à
capaz de encorajar outros pela sua doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, apegue-se à palavra. Apegue-se. Eu lembro que a irmã Ivone um dia aqui falando, sobre essa palavra, dizendo que era o ouro. E de fato, queridos, nós temos um ouro que foi preservado através dos séculos, dos anos. Porque a palavra do próprio Deus chegou até nós. Muitos tentam se levantar, estão pensando até em escrever, mas ninguém cala a voz de Deus. É a palavra de Deus e a gente às vezes não está dando a devida importância. Está lá na estante, ou vem só para a igreja, Deus não quer que a gente abra a palavra só aqui, mas ela precisa estar no culto dentro da nossa casa. Outro posicionamento que a palavra fala para nós: reter a instrução. Retém a instrução e não alarmes. Guarda, porque ela é a tua vida. Reter. É diferente de você ouvir, entrar pelo ouvido e sair no outro. Nós precisamos reter. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É só e apenas só a palavra guardada que vai nos fazer não pecar contra o Senhor. Então nós precisamos reter. O Senhor tem dado tanta palavra, tanta ministração, tanta coisa boa aqui na nossa igreja, queridos. Tantas pessoas que o Senhor tem levantado para ministrar, os nossos pastores, pessoas que o Senhor tem trazido aqui para ministrar. A pergunta é: estamos retendo? Estamos aplicando? Estamos sendo confrontados? Estamos buscando viver? Ou entrou aqui, saiu aqui? O Senhor diz que aquele que ouve a palavra e pratica é como aquele que construiu a sua casa na rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, faz de conta, é aquele que construiu na areia. E a nossa família precisa ser construída na rocha, pela palavra, não há outro. Pela palavra. Aqui está o padrão, o manual do que nós precisamos. Outro ponto a se posicionar: transmitam a fé, inculquem, ensinem a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6 nos diz, versículos 6 e 7, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Transmitam nos cultos, nos lares. Transmitam com a vida dentro do carro. Transmitam com o seu testemunho dentro do seu lar. Transmitam em todo o tempo. O Senhor nos ensina. Outro posicionamento que o Senhor nos chama estou terminando, queridos, a oração e a intercessão familiar. Orem juntos, intercedam por seus filhos. As trevas não brincam, Satanás não brinca de ser Satanás. E nesses últimos tempos é como se ele batesse a mão na mesa e dissesse: acabou a brincadeira, ou vocês pedem para sair, ou vocês se dobram. Mas a gente não vai se dobrar. Agora precisamos do Senhor na nossa vida para nos manter firmes, fiéis à cultura do reino. Louvado seja Deus. E tenham, por último, uma vida ativa no corpo de Cristo. A cura na comunhão, a renovo, a restauração, a cuidado, um cuida do outro. A gente se chateia muitas vezes um com o outro, irmão. Sim, é verdade. Nós somos falhos, ainda estamos com a natureza pecaminosa e ou decepcionamos alguém ou vamos ser decepcionados em algum momento por alguém. Mas quem criou a igreja foi o Todo-Poderoso. Quem criou a igreja foi o Todo-Poderoso. Ela é preço de sangue. Jesus, quando morreu naquela cruz, ele pagou alto preço por nós. E aqui reuniu seu povo em seu nome. Então, queridos, tenham vida ativa no corpo para que Cristo esteja no centro da sua vida, no centro da vida da sua família. Agindo assim, estaremos trazendo Deus para o centro das nossas vidas e para a centralidade da nossa família. E Ele nos ajudará a
conduzir nossa família ao pé da cruz. Amém? Quem nos ajuda é Ele. Quem ensina é Ele. Quem manda a fonte, né, da sabedoria vem dele. Vem dele. Quantos de nós passamos o pé pelas mãos em questões simples dentro do nosso lar, porque não paramos para ouvir o Senhor? E Ele está dizendo nessa noite: se o meu povo me escutasse, comeria do trigo mais fino. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem instrução, tem ensinamento, tem sabedoria, tem renovo, tem direção. Agora, orar, buscar, ter vida com Deus é uma decisão. Não espere vontade. Decida e vá guerrear contra o inferno pela sua vida e pela sua família. Agora, a sua guerra é no altar do Senhor. Né? Não existe essa de estar trocando palavra com Satanás, você é isso, você é aquilo. Nada a ver. A nossa guerra, ela é vencida no altar do Senhor, porque é Ele quem peleja por nós. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Bendizemos o teu nome. E que tudo que foi falado aqui nesta noite, Senhor, esteja guardado no nosso coração. Que nessa noite, Senhor, assim como o Senhor nos chama a se posicionar no meio dessa era, nós não façamos vista grossa, mas nos levantemos, Senhor, com força, com coragem, com vigor. Levantar no sentido de ir ao Senhor, de estar de joelho na tua presença, para receber de ti aquilo que precisamos, para ser uma mulher segundo o teu coração, um homem segundo o teu coração, filho segundo o teu coração, em nome de Jesus, e que o Senhor seja adorado dentro do nosso lar, entronizado dentro do nosso lar, Senhor, em nome de Jesus. Amém.